Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que ajuda a melhorar a saúde, qualidade de vida e autoestima da mulher em todas as fases da vida, mas aqui a gente fala principalmente da mulher 40 a mais, né? E esse tema está relacionado com a fisioterapia pélvica. E para falar sobre isso com a gente, nós recebemos hoje a Patrícia Marafão, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica e sexualidade feminina. Aliás, feminina não, sexualidade no geral. Ela é maravilhosa, ela trouxe inclusive os itens para demonstrar para a gente e a gente vai aprender tudo relacionado então com a fisioterapia pélvica. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por você estar aqui com a gente nesse episódio. Prazer estar aqui. Prazer é meu receber você. E eu queria que você começasse, então, contando pra gente quem é a Patrícia e o porquê que você foi, ao longo da tua história, o que te levou a trabalhar, então, com a fisioterapia pélvica. Bom, eu me formei na Federal, aqui do Paraná mesmo, né? Aqui em Curitiba. Na faculdade mesmo, eu já me interessei pelo tema da saúde da mulher, então TCC, iniciação científica, tudo que tivesse eu estava ali inserida, né? Então ali eu já conheci alguns problemas, alguns temas que se relacionavam à saúde da mulher. Ainda não como pélvica como um todo, né? Mas depois da faculdade, algum tempo depois, até por uma questão pessoal, eu fui paciente da fisioterapia pélvica e Legal. já conhecia, mas me encantei muito mais. E aí eu tive que fazer a pós-graduação, tive que começar a trabalhar com isso e hoje é assim o que eu mais amo. Ai, que legal, que legal. E conta pra gente, então, o que é a fisioterapia pélvica? É uma especialidade, uma área da fisioterapia que ela vai atuar em cima dos problemas, das disfunções que tiver, ou também para promover a saúde, né, da região íntima, basicamente, mas que fica ali na pelve. Então tem as estruturas, os dois ossos assim da pelve, né? A musculatura que está ali sustentando o peso do abdômen, fazendo as funções ali de bexiga, intestino, Legal. função sexual, são essas estruturas. Claro que a gente não trabalha só com músculo, mas basicamente o assoalho pélvico é esse piso que sustenta todo o peso e faz essas funções dessa região ali. Então a fisioterapia, como tratamento, ela vai diretamente, assim, por exemplo, numa incontinência urinária, vai definir a causa, porque não é só muscular, Sim. e a gente trabalha em cima disso e aí consegue resultados bastante promissores. E por que é tão importante, né? Infelizmente, como acho que como meio que tudo assim na vida da mulher, a gente acaba negligenciando algumas coisas da nossa saúde, né? E o cuidado com o assoalho pélvico é uma coisa que a gente acaba negligenciando. Até quando a gente estava conversando ali antes, você comentou que geralmente as mulheres buscam entender melhor quando já estão grávidas, né? Quando tem uma gestação ou após a gestação. E por que é tão importante a gente cuidar da saúde do assoalho pélvico? Tipo, claro, pode ser pós-gestação ou pós os 40 anos, mas por que é tão importante a gente cuidar dessa região do nosso corpo que a gente acaba não pensando muito? Principalmente porque são funções muito importantes, né? Então, por exemplo, a fisioterapia pélvica trata constipação. Então, tem pessoas, mulheres principalmente, desde criancinha tem problema para evacuar. E aí não trata, essa musculatura vai ficando mais tensa, ela tem dificuldade, isso pode causar problemas. Existe, às vezes, a mulher muito constipada pode ter infecção urinária de repetição também, porque o reto está muito perto ali da bexiga, né? Sim. Tudo ali é muito perto, na verdade, né? A função urinária também é muito importante, mas, por exemplo, a gente aumenta a pressão no abdômen. Isso vai refletir no assoalho pélvico. Às vezes pode
Pode causar prolapso também, prolapso cair bexiga, útero, né? Mas uhum. fora problemas, se você tiver um assoalho pélvico saudável, pode reduzir dor lombar. Às vezes a dor lombar ela acontece porque está muito tenso puxando para frente e aí as forças tá desequilibrado ali. Entendi. Então a fisioterapia pélvica às vezes pode ajudar até na dor lombar, se for essa a causa, né? Ah, e claro, a sexualidade também, né? Muito importante. Mas a fisioterapia pélvica, por exemplo, para quem não tem nada, não tem problema nenhum, você vai lá avaliar, às vezes a gente encontra uma coisinha ali que muda, por exemplo, na sua higiene, no sabonete que você usa, já muda muita coisa, sabe? Sim. Às vezes chega a mulher e fala assim: eu uso absorvente diário todos os dias e à noite desde que eu sou adolescente. E eu tenho esse corrimento aqui que não me larga. Tira o absorvente que você vai ver. Vai melhorar. Porque infelizmente não é uma coisa que a gente conversa no dia a dia, né? Que se fala assim com naturalidade, né? Assim como a gente fala muito também do preconceito, do tabu relacionado ao climatério e menopausa, isso também é uma realidade quando a gente fala de menstruação, né? Então a mulher não pode, né? Meu Deus, imagina a mulher ter um corrimento que existe uma secreção natural, né? Então onde já se viu ter aquela secreção que suja a calcinha? Né, onde já se viu, né, fica ali, molha, na verdade, onde já se viu ter isso, não pode, tem que ter uma coisa ali protegendo, né, e entre aspas, porque na verdade isso só estraga a vida, né? Sim, e às vezes, até eu já vi isso no Instagram, acho bem legal até, mostra assim a calcinha desgastada, e aí a mulher acha, meu Deus, tô ácida, tô estragando a calcinha. Que bom, maravilhoso, é isso aí mesmo, tem que estar ácido. Se você ficar protegendo demais, vai alterar o pH, também pode dar problema. A fisioterapia pélvica, então, ela não vai só ficar questionando músculo, não é só mão na massa, não é só exercício, a gente conversa muito, tenta entender os hábitos. A minha primeira consulta, quando a mulher chega no consultório, 1 hora é conversa. Então eu vou querer entender tudo que ela já passou, tudo que ela tem de dúvida e vou explicar como que funciona o corpo dela. Às vezes a mulher não sabe. Essa semana, uma senhora veio falar comigo e ela disse: eu estou com sintomas de hiperplasia prostática. Quando a próstata cresce, né? Então ela pesquisou o sintoma dela lá e apareceu isso, e ela não conhece o corpo dela, ela não sabe que esse é um problema masculino. E assim, a gente não é feita para conhecer, né? Tira a mão daí, não pode falar. Então a consulta da fisio ela é muito importante também. Claro que alguns ginecologistas também fazem isso, né? Mas eu tento dar bastante prioridade para essa conversa, para conhecer. Muitas mulheres eu coloco o espelhinho ali na frente e elas não querem olhar. Não porque é feio, não porque... Não. Mas é muito importante, né? Se conhecer, saber. Com certeza. Até porque, se você sabe como que tá saudável, se aparecer alguma coisa diferente, você vai conseguir identificar. Com certeza. Se você nunca tocou, não sabe como que é o saudável, como que você vai saber quando tiver um problema? Exatamente. Não, e como esse tabu é complicado, né? Essa questão da mulher não querer olhar a própria vulva, né? E assim, embora a estrutura fisiológica, biológica seja igual, né? Então todas as mulheres vão ter isso, vão ter aquilo, o formato é diferente, né? Então de uma mulher para outra. Então aquela vulva que a gente olha na escola, quando olha, né, ou no livro de alguma forma. E às vezes não é a saudável, né? Já Exatamente. Não é a realidade, não. Né? Não é aquilo que vai estar no dia a dia, que a mulher tem, né? Que todas as mulheres têm, e a tua. E a tua vai mudar também, né? Claro, ao longo da vida. Ao longo da vida ela vai mudar, ela vai ter uma forminha diferente ali. Uma cor diferente, isso. Né? E tá tudo certo, todas são lindas. E
Então fala um pouquinho para mim qual que é a diferença, você citou até a consulta ginecológica, qual que é a diferença da tua consulta, né, da fisioterapeuta pélvica para a consulta ginecológica? Qual que é essa diferença? Bom, a gente, na fisioterapia, no curso de fisioterapia, a gente foca muito para conhecer funcionalidade, estrutura. Claro que o médico também estuda anatomia, né? Mas, por exemplo, na consulta ginecológica, o ginecologista vai colocar o espéculo, vai olhar o teu colo do útero, vai procurar outras coisas, né? Uhum. Na fisioterapia pélvica, a gente vai olhar a musculatura, como que é a mobilidade, como que esse tecido tá, se ele tá saudável, como que tá essa mucosa. Não chego já colocando o dedo, não, tem um respeito assim ao tempo, né, da paciente, no Claro, caso. claro. Vamos avaliar a relação junto com o abdômen, por exemplo. A gente Uhum. avalia a postura. Isso que eu falei da lombar também. Às vezes a postura, a pelve tá assim, toda jogada para frente. Então Uhum. tem uma tensão muito grande. O ginecologista não vai olhar isso, porque não é Sim, a função dele. sim. A fisioterapia pélvica vai focar nisso, na função, na mobilidade, Uhum. na saúde também, só que com um foco um pouquinho diferente, né? Uhum. Ai, que legal. Mas a gente trabalha em conjunto, claro. Sim, sempre somando, né. Na verdade, Sim, a saúde da mulher, ela é multidisciplinar, né, já falei isso sim. aqui várias vezes, não é nem só um, nem só outro, é uma soma de profissionais trabalhando em conjunto para que a gente É. consiga, né, ter sempre uma saúde completa E mesmo, né. tendo essa colaboração, quem sai ganhando é sempre a paciente, sempre a Com mulher, né? certeza, com certeza. Então a gente olha para a saúde dela, cada um com um foco diferente, mas todo mundo pensando no bem da paciente. Uma coisa Uhum, que acontece bastante é que as pessoas falam: "Ah, eu quero fazer, acho que eu preciso, uhum, mas eu vou no médico primeiro, na ginecologista primeiro para ela indicar". aham, Então, não é necessário a indicação. uhum, O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, quer dizer que você pode ir diretamente nele, já direto com a sua queixa. uhum. Pode ser que em algum caso a gente, eu desconfie de alguma coisa que não, olha, vamos agir em conjunto, talvez o médico pode dar uma olhadinha aqui, né, olhar Uhum. essa coisa Alguma coisa, específica. alguma infecção, por exemplo, né, que precise Exato. de uma medicação. Isso, porque a fisioterapia, a gente não indica alguns medicamentos, né. Aham. Por É, exemplo, medicamento como tipo antibióticos, por não, exemplo, né, então exato, aham. antibiótico é de uso de prescrição do médico, né, então teria Sim, que ser o sim. médico para A gente, prescrever. por exemplo, a fisioterapia pélvica tem um tratamento bastante específico para candidíase de repetição. Uhum. Mas isso não, exclui a participação do médico no tratamento. Tanto que Claro. quando você está com uma candidíase, a primeira pessoa que você vai buscar é o ginecologista, né. Uhum. Então faz o tratamento medicamentoso ali, às vezes faz uma repetição, a gente vamos olhar o sistêmico, né, para ver o que Sim. que dá para melhorar, para ver se conseguimos parar isso, né, porque uma candidíase além de ser muito chato ter candidíase, isso repetidamente pode causar outros problemas, assim, até na musculatura. Com certeza. Não, e infelizmente, e a candidíase de repetição, embora a cândida ela seja natural da nossa flora, né, Uhum. ali da região vaginal, é, quando ela se sobressai ali, a gente tem a candidíase e tem a candidíase de repetição, isso diminui muito a qualidade de vida da mulher, É né? péssimo. Às vezes a mulher não quer sair de casa, mas pense isso repetidas vezes, né. Mas Uhum, por que, por exemplo, que eu digo até de avaliar sistemicamente? A a flora ali na região da vulva, né, uhum, tem a cândida que mora ali e tá tudo bem, ela tá ali, só que a gente tem lactobacilos e outras coisas que estão protegendo, são os nossos seguranças, né. uhum, Então, se por algum motivo essa flora ela altera, pode daí predispor a candidíase, vaginose, infecção urinária. Uma das uhum. causas que altera bastante essa flora, essa defesa, é a alteração do pH
da região, né? Uhum. Ele tem que ser ácido entre 3,5 e 4,5. Por alguns motivos, ele pode alterar. Inclusive, a menopausa é um deles. Eu ia até comentar. Quando existe essa alteração, né, baixa o estrogênio, baixa o glicogênio. O glicogênio é a comidinha do lactobacilo, que é o soldado. Se ele fica sem comidinha, ele vai diminuir também, né? Então, a nossa defesa diminui. Aí, o que a gente tem que fazer? Dar um jeito de deixar essa região ali mais protegida. Trabalhando no pH, se precisar fazendo probiótico, aí na questão minha, né? Se precisar daí reposição hormonal, ginecologista. Claro, com certeza. E então vamos seguir essa linha das doenças, né, da região íntima. Então a gente falou ali da candidíase de repetição, e a candidíase de repetição, infelizmente, é um sintoma comum dessa fase, acaba acontecendo. Então, além da mulher perder lubrificação, perder a elasticidade, não perder totalmente, né? Tô falando perder, mas assim, vai diminuindo. E a grande verdade é uma coisa até que a gente fala pouco, mas que é verdade, é que quanto menos a mulher usa, né? Quanto menos a mulher usa, pior isso vai ficando, né? Esses sintomas vão se acentuando. Então, na verdade, é uma bola de neve, porque daí a mulher tem uma queda na libido, tem uma queda na lubrificação, tem uma queda na elasticidade. Aí ela não quer ter relação, só que se ela não tem relação, estimula. Não estimula. Então, só que se ela tem relação sem querer, exatamente, sentindo dor, exatamente. É pior. Exatamente. Pode machucar, ferir realmente, né? Abrir uma fissura. Isso. E também, toda vez que ela vai ter relação depois disso, o corpo dela vai lembrar, a musculatura ali, ela vai ter essa memória de dor e vai se proteger. Exatamente. Da dor que sentiu daquela vez. Só que é uma proteção que não vai adiantar. Então, cada vez vai aumentando essa bola de neve. Sem falar o emocional, né? Que também, se você faz uma coisa que você não quer fazer, né? Mas aí eu acho que também entra a questão do relacionamento, da conversa com o parceiro, né? De como o parceiro vai estimular essa mulher, né? Para causar o desejo, né? E até a lubrificação. Eu atendo, né, mulheres casadas, e aí muda bastante o comportamento da parceria dela. Se é uma mulher que ela tem uma parceria que vai estimular, entender, compreender, é diferente daquela que tem uma parceria que, não, você tem que cumprir tabela, vai sim na hora que eu quiser e do meu jeito. Só que não pode ser assim, né? Claro. Nós somos diferentes. Óbvio. Cada um tem um ritmo e não estou dizendo para não ter relação, mas dá um jeito de se preparar, de melhorar ali a tua libido e esperar o tempo. Sim. Muita mulher começa a relação antes. Entendi. Muito cedo. Então não dá o tempo da vulva estar preparada. Sim. A gente tem botõezinhos ali para ligar, né? Então a gente tem ereção, assim como o homem. A gente precisa esperar essa ereção acontecer. A lubrificação, a vulva precisa estar quentinha, cheia de sangue, assim como o pênis, né? Acontece que o processo é mais rápido pro homem. E aí ele não está afim muito de esperar o tempo, né? Mas precisa. Para melhorar a saúde sexual, precisa ter essa conversa e essa parceria. Vamos dar um passo atrás. A gente estava falando de doenças, antes de entrar na sexualidade, embora a gente já esteja indo para lá, mas só para a gente, eu queria que você falasse nessa questão das doenças especificamente, né? Pensando em vaginose, pensando na candidíase de repetição ou até nas fissuras, né? Como que a fisioterapia pélvica ajuda? E eu vi que você trouxe ali alguns equipamentos. Desses equipamentos, quais deles podem ajudar nesse sentido também? Sim. Bom, a gente trabalha em cima do pH, então, mesmo sem equipamento, eu vou
ver como que tá o pH. Se precisar, a gente pode colocar, por exemplo, um sabonete íntimo mais adequado. Às vezes a mulher usa sabonete em barra. O sabonete em barra que você usa no corpo, ele é alcalino, ele não é nem neutro. E o pH da vulva é ácido. Então você está alterando demais essa flora. Então, trocando o sabonete já é um tratamento, a gente já está pensando nisso, né? Existem outros também, hidratante, alguma coisa que pode ser usada. No caso da candidíase, por exemplo, de repetição, a gente pode fazer uma terapia que chama terapia fotodinâmica, onde a gente vai usar esse laser, o laser vermelho, e a gente usa azul de metileno. Então, o azul de metileno, ele é fungicida, então a gente vai pintar o canal aqui e vamos fazer o laser. Então, eu vou colocar lá dentro mesmo o azul, e aí a gente vai pintando lá dentro. O azul, ele é fotossensibilizante, né? Então, eu ligo lá, ó, ele vai ficar vermelho. Então, eu vou potencializar esse azul, né? Esse efeito fungicida. Então, esse é um tratamento que a gente usa também. Pode ser usado o LED azul também. O LED azul também, ele ajuda bastante. Assim como o laser vermelho, o laser, né? Ele ajuda bastante a melhorar a mucosa. Então, às vezes, melhorando a mucosa, a gente já tem mais proteção, já diminui um pouco a incidência dessas doenças. Isso. No caso das fissuras, às vezes a pele ela fica tão fina que rasga, ela parte. Então, a gente usa também o laser em cima de cada fissura e a gente consegue, dependendo do tamanho, fechar no mesmo dia. Assim. Legal. Tanto que, às vezes, a fissura ela pode coçar muito, a pele tá tão fina e seca que ela coça e dá a fissura. Às vezes arde também, aí pode também causar essa ardência. E aí, melhorando a fissura, melhorando a mucosa, a gente pode reduzir infecção urinária, desconforto, várias coisas. Então, não, pode concluir. Desculpa, eu estou empolgada aqui. O laser, ele ajuda, é muito bom. A gente tem uma corrente que se chama de corrente mágica, que ela ajuda também a estimular a mucosa, mas assim, o trabalho físico mesmo, que a gente chama de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, TMAP. Ele vai... Pense assim que você tem alguma bolsinha ali que você precisa que ela secrete algum líquido. Se você apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar, vai liberar, né? É a mesma coisa, tanto para melhorar a circulação do sangue, tanto para melhorar a lubrificação. Então, a vulva ela não é seca, ela não tem que ser seca, ela está sempre úmidazinha, né? Então, o exercício ele ajuda bastante também a melhorar o tecido, mas a melhorar o músculo, a força ali, mas se a gente for pensar em fissura, em mucosa, ele vai ajudar também a longo prazo daí, né? Então, na verdade, são técnicas que você associa, né? O TMAP com o laser, por exemplo, Exato. né? E são tratamentos, tanto o TMAP quanto o laser, indolor? São indolores ou a mulher sente alguma coisa no momento que está aplicando laser? Ou ela sente dor quando ela faz, ou pode sentir dor quando ela faz o exercício? Como que funciona? Não dói nada. O laser, inclusive, ele é analgésico, então é usado para quem tem dor. Legal. A gente, olha, alguns acessos, se está muito tensionado, a mulher está nervosa, às vezes eu encosto ali, ela refere que sentiu alguma coisa. Então, eu não vou causar dor. Sim, claro. Só que, às vezes, por exemplo, você tem uma tensão no ombro aqui e você aperta assim. Você sente um desconfortinho. Sim, mas a gente não estimula. Eu não quero fazer a mulher sentir mais dor. Então, eu vou tudo que eu puder fazer para retirar essa dor. Então, eu não vou causar mais dor.
às vezes, no acesso, no encostar ali, segurar o dedo um pouquinho, ela vai sentir dor. Daí eu vou perguntar, tá bom, tá doendo quanto? De 0 a 10. Aí ela vai me dar um número. Uhum. E aí a gente vai fazer a terapia manual. A fisioterapia é muito terapia manual. A mão do fisioterapeuta é o melhor aparelho assim que a gente tem. Junto com o TMAP. Então eu tô lá, sentiu, tá, dor 5, beleza. Faz uma contração, relaxa. Daí a gente vai alongar, vai fazer as técnicas ali, né? E ela vai, tá diminuindo. Nossa, sumiu. Que legal. Então, legal. assim, pode ser que em algum momento sinta algum desconforto, não é dor, assim, mas rapidinho ele já vai sumir, assim, a gente vai fazendo as técnicas e aí é legal a mulher perceber, nossa, mas antes estava 5, agora está 0. Então, além de você entender e descobrir partes do seu corpo que você não conhecia, você descobre essa de, eu sou capaz de zerar essa dor. Que legal. Porque o intuito da fisioterapia, principalmente para quem tem dor, eu vou atender, vou dar alta. Ela tem que aprender, se isso acontecer de novo, em algum momento teve uma tensão, ela vai saber fazer sozinha. Sim. Não a terapia manual, nada. Sim, mas a gente estimula o uso de vibrador para dor, vibração para dor, então em casa mesmo ela vai fazer e vai conseguir melhorar isso. E você percebe se essa dor que ela sente tem relação também com essa questão do medo ou esse tabu, né, que está em torno. Então, por exemplo, ela chega lá, ela já está mais tensa, ela vai ter alguém que vai fazer um estímulo manual nela, né? Então, tem relação essa dor que ela sente, que ela pode estar sentindo com essa questão mais emocional, assim? Super. A gente, tanto até da conversa, uma hora antes, mas muitas chegam, por exemplo, olha, eu chego a sangrar quando eu vou no ginecologista. A tensão é tanta porque ela está nervosa, mas também porque tem alguma coisa ali no assoalho pélvico, né? Mas então o relaxamento é muito importante. Tanto o respirar, a gente usa bastante respiração. Às vezes eu coloco o massageador no ombro, assim, para ela ficar mais zen. E a gente não avança nada, não. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 dilatadores, que eles são também bolsinhas térmicas. Então, ele tem uma tampinha, eu posso colocar água quente ou fria, né? Se eu não conseguir ainda entrar com o dedo, não conseguir ainda acessar ali, nem com o vibrador mais fino que eu tenho, eu vou pôr uma bolsinha quente e vou deixar. Eu vou trabalhar a área externa primeiro, vou mobilizar. Então, precisa sim a mulher estar mais relaxada, mas a gente tem técnicas para chegar nesse relaxamento. Que legal, legal. E o laser também é muito bom para dor. E ele é fininho, ó, então... Sim, então é tranquilo com ele chega onde meu dedo não chega. Legal. Eu achei muito legal o que você falou, né, dessa questão, principalmente porque quando a gente está pensando em doença, porque a gente diminui o uso de medicação mesmo, né, de medicamentos, porque, por exemplo, a conduta médica, assim, falando muito de modo geral, se você está com uma candidíase, você vai chegar lá, o médico vai te prescrever um antifúngico, né, então você vai direto tomar um medicamento. E o antifúngico, assim como o antifúngico é um tipo de antibiótico, né? Ele mata o fungo, só que ele não mata só a cândida. Ele vai né? alterar Ele tudo. vai alterar toda a tua flora vaginal, intestinal, né? Da pele. Você tá tomando um negócio que é super sistêmico. Então, quanto mais a gente enquanto a gente puder evitar, né, o uso desses medicamentos, tanto antifúngico quanto antibiótico, melhor, né? Então, claro que eventualmente precisou, você entra com a terapia medicamentosa. Mas né? aí você tem uma candidíase. Tudo bem, faz sentido, vou usar o remédio. Mas está acontecendo de repetição e a gente sabe que isso tende a piorar, né? A ficar prosseguindo. Então, por que não
trabalhar de forma sistêmica, a entrar com probiótico, às vezes é necessário, ou laser, ou o tratamento prolongado ali de melhorar a saúde íntima, de forma geral, né? Sem remédio. Eu vou contar o meu caso. Eu tive candidíase de repetição há um tempo atrás, uns anos já, e no meu caso foi assim, eu fui a alguns médicos, né? Então, fui numa médica que eu ia sempre, aí, enfim, acabou não dando certo o tratamento, depois fui num outro médico, fui numa médica de emergência, porque eu não, assim, atacado, e enfim, e eu fui assim, ó, numa sequência. Aí eu encontrei o meu ginecologista atual, ele suspendeu todos, eu já tinha tomado tudo que era antifúngico possível. E daí um dia ele falou para mim, vamos fazer um tratamento aqui com uma cápsula de boro, que também não é um tratamento saudável, porque querendo ou não mata também toda a microbiota ali da região íntima. Só que em conjunto com isso, eu fiz o tratamento com o boro e entrei num detox com a minha nutricionista. Ela me passou um detox, que é aquela mesma nutricionista que eu estava falando antes. Astrid, um beijo. E ela me passou um detox, assim mesmo, alimentar, e a entrada com um probiótico. Nunca mais. Nunca mais. Foi o que me ajudou. Então, eu já tinha tomado muito antifúngico. Sim. Então, esse tipo de terapia, muitas vezes sozinha, não é o que vai resolver. Né? Então, o ideal é que você consiga associar com outras coisas que não sejam necessariamente medicamentosas, para que você consiga ter uma melhora a longo prazo. Né? E o ideal seria a gente já entrar com isso desde a primeira, né? Melhor coisa, eu também tive essa experiência de candidíase de repetição e a minha foi pós-antibiótico. Eu tive uma desbiose intestinal, mas que alterou a flora vaginal, e aí eu tive essa candidíase de repetição. Eu também fiz ácido bórico, também fiz probiótico, só que eu precisei de fisioterapia pélvica, porque a candidíase de repetição, eu fiz um assoalho hiperativo, que a gente chama. Então, ele está sempre tensionado, é como se eu estivesse sempre assim. Então, eu precisava relaxar para conseguir viver. Eu até não tive bastante questão sexual também, né? E aí eu precisei da fisioterapia pélvica. No meu caso, ainda foi um pouquinho pior, porque eu fiz umas aulas de pompoarismo. Eu ainda não era fisioterapeuta pélvica. Achei que conhecia, assim, né? Tinha um conhecimento superficial. Fiz ali um tempo esse pompoarismo e realmente eu até conseguia fazer a contração, mas eu nunca consegui relaxar. Entendi. Então, piorou meu assoalho pélvico hiperativo. Até, inclusive, quando a gente vai... Tem muito nas redes aí, aperta e solta, aperta e solta. Isso é um perigo, tá? Porque se você já está com o assoalho hiperativo, ele já está tensionado. Você vai contrair mais, você não vai conseguir relaxar. Muitas vezes as pacientes chegam, a gente leva um tempo ali. A primeira fase do tratamento dela é só para ela relaxar. Eu nem passo o exercício de força ainda. Eu só quero que ela relaxe primeiro. Porque a gente, fortalecer. Sim. Nem sempre. Inclusive, coordenar é mais importante que fortalecer. Coordenar é assim. Agora eu quero fazer isso. Agora eu quero fazer aquilo. Posso mostrar Mas, por favor, claro! Existe um termo que as pessoas entendem como se fosse o aparelho, que é o biofeedback. Biofeedback na verdade, assim, você vê o que está acontecendo lá no assoalho pélvico. Então, assim, contraio, relaxo. Dá para ver ou numa tela, ou na TV, ou em algum lugar, mas não necessariamente é o aparelho. Ó. Esse aqui é um biofeedback. Ele é uma anteninha, talvez vocês já tenham visto. Então, a mulher ela vai estar vendo a anteninha. E a parte que está na tua mão, ela vai introduzida Vai dentro do canal.
Então, quando ela vai contrair, ele vai fazer isso aqui. Então, contrair, o movimento ele tem que ser para dentro e para cima. Então, a anteninha vai mexer. Para relaxar, ela vai voltar na posição que estava. Isso não é tão fácil de fazer com a musculatura assim de primeira. Depois fica fácil. Aí a gente faz várias outras coisas. Faz dancinha. Dá pra mudar. Alô, que isso? Mas Aí no começo é assim. E aí a mulher, às vezes, quando ela tá com esse assoalho hiperativo, ela não consegue. Ela tem força. Só que ela não consegue contrair, porque ela já está já está. Então, essa anteninha nem mexe. Então, a primeira coisa que a gente quer é que ela faça isso, isso. Primeira coisa que a gente quer é coordenação. Depois a gente pensa na força. E quando a mulher está com esse assoalho hiperativo, tem alguma sintomatologia que ela consiga perceber para ela falar assim, não, tô sentindo tal coisa, tô sentindo isso. Sim. Acho que está na hora de eu procurar a minha fisioterapeuta pélvica. Ela pode sentar na privada, demora para sair. Sim. Não consigo relaxar para sair. Mesma coisa para evacuar, não consigo, nossa, tem que fazer uma força danada e não sai isso. Geralmente na constipação a gente tem dificuldade, né, para evacuar, mas aí esse assoalho pélvico hiperativo, ou seja, ele está sempre contraído lá, dificulta, porque a gente tem a ideia de que para evacuar tem que fazer força, né? Para fazer xixi tem que fazer força, tem que fazer força. Só que pensa, se você tem uma torneira, para sair você tem que abrir, né? No caso do músculo, ele teria que abrir, relaxar e não contrair. Não precisa fazer força. Nem para fazer xixi, nem para fazer cocô. Você tem que relaxar. E a gente, não sei, parece que esquece isso, né, ao longo da vida. Então, essa dificuldade para evacuar pode ser também um jeito que você percebe, uma coisa bastante clara, dor na relação. Também acontece. Dor na relação ou dor. Você pode ter dor fora da relação também, que também pode ser por causa do assoalho pélvico hiperativo, no sentido de que ele está sempre ativado, está sempre assim. Então, basicamente, esses são um dos sintomas, né? Senta lá, demora para sair o xixi, tem muita dificuldade, pensa que tem que fazer força para fazer cocô, na verdade você tinha que estar relaxando. Dor para ter relação. Às vezes, como essa paciente que eu falei, sangra. O espéculo menor que existe, ele me machuca, eu não consigo. O que é o espéculo? Espéculo é aquele... quando você vai na ginecologista, ele coloca lá um bico de pato lá, né? Então coloca, abre para conseguir chegar a visualizar lá o colo do útero, o canal, né? Então, algumas mulheres não têm muita dificuldade para ter a consulta. Inclusive, mulheres, não deixa de fazer a sua consulta com o ginecologista por causa de dor. Vamos trabalhar essa musculatura para você conseguir cuidar da sua saúde, né? Os exames são muito importantes de ser feitos, não dá para pular. Sim. Tem mulher que fala, eu não vou porque dói. Sim. A gente tem que tratar a dor e não evitar. Exatamente. Até porque, né, pode trazer consequências gravíssimas, né? Sim, você não uma fazer demora o exame de rotina. no diagnóstico. Exatamente. Né? Mas muito legal, muito legal. E agora a gente sai um pouquinho, então, dos problemas e vamos entrar na coisa boa. Vamos entrar na parte sexual. Como que a fisioterapia pélvica ela pode ajudar nessa questão da sexualidade? Porque a sexualidade feminina ela também é um tabu, né? Óbvio, Sim. Assim como tudo que envolve a mulher, né? Então, essa sexualidade ela é um tabu, a gente não fala muito sobre isso. Quando a mulher vai chegando aos 40, começa um momento de reflexão, de olhar ali, por exemplo, para tudo que ela conquistou, para o parceiro, se aquele parceiro realmente é adequado e está valendo a pena ficar ao lado dele. Sim. Inclusive, por isso acontecem muitos divórcios nessa fase, né? E como que a fisioterapia pélvica entraria, então, nessa questão de melhor... E daí tem toda a questão fisiológica, né? Como a gente já falou, de perder lubrificação, de perder elasticidade,
né? Como que a fisioterapia pélvica, então, melhora essas coisas e melhora a qualidade de vida, né, da mulher, a qualidade da vida sexual da mulher ali que está no climatério, da na vida menopausa? sexual e da vida matrimonial, Com relacional, né? certeza. Eu tenho uma paciente que ela fala: nossa, o meu marido te ama. Ai, que Eu nem legal. conheço o marido dela. Mas geralmente vem esse relato mesmo, os maridos, né? Geralmente porque as mulheres que se relacionam com mulheres, as duas estão ali mais ou menos passando a mesma coisa, Sim. né? Então elas vão se compreender mais. Sim. Mas a vida matrimonial ali, relacional, melhora muito também. Não só a sexual, porque, né, afeta, mas não é tudo, não é tudo do Sim. casamento. Antes disso, Uhum. antes de você começar, eu queria que você explicasse, já que a gente está com uma vulva maravilhosa aqui, Sim. toda dourada, queria que você A explicasse. pepeca de ouro. Exato, a pepeca de ouro. Queria que antes de você explicar da fisioterapia, você contasse um pouquinho das estruturas da vulva aqui, tão linda, ela aqui toda brilhosa, Ah, sim. para a audiência. Então, a vulva, a gente tem aqui. Às vezes as pessoas falam de 4 buraquinhos, mas o clitóris não é um buraquinho, né, gente? Ele sai aqui, né? Então, o primeiro de tudo é o polêmico, clitóris. Aqui em cima a gente tem a glande do clitóris, eu já volto nela, tá? Aqui antes da entradinha da vagina. Aliás, só para explicar, tudo é vulva. Vagina é o canal. Então, a gente tem a estrutura toda, que é a vulva, e aí quando vai falar de vagina, é a entrada, é o canal aqui. Então, clitóris, acima da vagina tem a uretra, que é onde sai o xixi. O buraquinho maior, vagina, e aqui o ânus. Tudo muito perto, né? Por isso até que mulheres são mais suscetíveis a ter infecções, porque a distância do ânus aqui para o homem é muito maior, além de que para entrar alguma coisa é maior ainda, né? Uhum. E aqui na mulher é tudo muito perto, então predispõe mais a infecções. Voltando aqui no clitóris, então a gente, na barriga da mãe, lá na fase embrionária, a gente vai se formando todo mundo igual. Todo mundo igual, tendo o clitóris. Uhum. Tendo essa estrutura, né? Não o clitóris. Aí, quando vai para ter o Y do homem, né? Vai mudar. Então, o dele vai para fora e o nosso fica. Então, a gente tem o corpinho aqui, ele é igual, as estruturas são iguais. A gente também tem glande, a gente também tem corpo cavernoso. O clitóris ele também vai encher de sangue, assim como no pênis. A diferença é que a nossa partezinha de fora é só esse tantinho aqui, ó, que é a glande, ó. Fica aqui, quase não dá para ver. E aqui em cima tem uma capinha, o capuchinho. Então, às vezes, a dificuldade para achar o clitóris, você tem que dar uma puxadinha assim para fora, nessa capinha. Então, vir com os 2 dedos e abrir assim, pronto, você expôs a glande do clitóris. Já facilita para muita coisa. Inclusive para limpeza, que tem muita mulher que não sabe que tem que expor para limpar. Tem que expor, abrir e lavar, tá? Também, porque sabe aquele esmegma que fica no homem? Pode ficar também aqui na mulher. É uma glande. Uhum. Tá? Vamos de sexualidade, né? Então, a mulher ela foi abençoada com essa estrutura que serve apenas para nos dar prazer. Uhum. Então, como o homem também tem o prazer dele, mas o órgão dele serve para mais coisas, né? Uhum. O clitóris ele serve apenas para isso. E aí a gente vai ter orgasmos estimulando essa região. Muita mulher não tem orgasmo penetrativo, né, na penetração. E somente estimulando aqui. Só que tem muita mulher que tem, e aí eu vou dizer o porquê. Aqui atrás, se a gente olhar, ó,
O clitóris, ele tá encavaladinho no canal, ele tá em cima da uretra, em cima do canal. Então, se for assim, ó, tudo que vai estimular aqui do ladinho, todos esses estímulos, eles vão estar pegando no clitóris. Lembrando que nesse momento da relação, né, seja penetrativa com um pênis, com o dedo, com o que quiser, ele vai estar cheio de sangue, então ele vai estar maiorzinho, então facilita ainda que mais. Essa é a ereção que você comentou mais cedo, né? Exato. Assim como o pênis, ele também vai ter uma ereção, vai ficar maior, e aí também fica mais fácil de achar, né? Porque ele vai dar uma... aparecer mais. Mas no caso, na fisioterapia, além dessa aula de anatomia, né, que a gente faz, porque é muito importante se conhecer, a gente trabalha, por exemplo, se a mulher não tem lubrificação, a gente vai fazer o laser, ajuda com um hidratante específico, se ela usa ou não usa o que o médico prescreve, né, que pode ser o comprimidinho ou a pomada, a gente usa também um lubrificante, um hidratante, que vai ajudar essa mucosa. O hidratante, ele vai tanto absorver a água, a mucosa absorve, mas ele também faz uma película de proteção. E aí protege para manter essa umidade. Porque quando começa lá o beijinho, já vem com a mão aqui, não tem lubrificação nenhuma ainda sexual. E se tá tudo seco, vai doer, né? Claro, com certeza. Vai doer. Então a gente não só doer como machucar, né? Exato. Porque às vezes pode machucar. Pode, muita mulher fala, eu vou fazer xixi depois, tá cheio de sangue no papel. Que dor. É fissura porque não esperou também. Sim. Fez sem querer, começou rápido demais, não esperou. Bom, o TEMAP que eu tinha falado, que é o treinamento, ele vai ajudar tanto no relaxamento, melhora a função sexual no sentido de que eu sinto mais prazer fazendo, mas também, como eu disse, aqui do ladinho da vagina, da entradinha, a gente tem as glândulas de Bartholin. Essas glândulas, elas são responsáveis por secretar essa lubrificação sexual. Quando a gente mantém ali ativado, tá bastante circulação de sangue, a gente está deixando essa região saudável, né? Ativa, funcional. Então ela vai secretar mais. Claro que a mulher tem que beber água, né, gente? Fazer a hidratação. O mínimo, né? Mas aí ela secreta mais, ela vai ajudar também nesse deslizamento. O relaxamento da musculatura também vai ajudar, né? Porque às vezes essa musculatura está muito tensa e aí pode tacar 2 litros de lubrificante que vai doer, porque a musculatura está tensa. Então a gente trabalha para relaxar. Eu estimulo a usar o vibrador, sim, mas como forma de tratamento. Como forma de prazer, também, mas basicamente, principalmente para tratamento. Então, o vibrador, você coloca ele paradinho mesmo em pontos específicos, estratégicos, ele vai aumentar bastante essa circulação e dar o relaxamento. Às vezes, no começo do tratamento, eu indico fazer isso antes de ter relação. Depois você vai ver que não vai mais precisar, mas às vezes no começo precisa. Então, você vai usar o vibrador, às vezes fazer também o contrai e relaxa, desde que você saiba fazer, foi orientada, foi avaliada, né? Então, contrai e relaxa, ou seja, eu tô apertando e soltando a glândula, tá saindo líquido, tô relaxando a minha musculatura, porque é contrair e relaxar, o relaxamento é muito importante, tá? Então, a gente trabalha... Fui longe, né? Não, tá ótimo, eu tô super interessada aqui. Vai, continua. Mas a gente trabalha com essa relaxamento da musculatura. Se for do interesse da mulher, que ela me falar, olha, eu quero dar uma apimentada, a gente vai trabalhar também durante o sexo, ela vai conseguir fazer coisinhas lá também, que vai ser prazeroso para ela e para o parceiro. Legal. Mas não é só isso, entendeu? Ter uma relação
minimamente não, uma relação prazerosa que ela queira, não sinta dor e aproveite o percurso e chegue no final, né, que é o orgasmo. E muito legal. Obrigada pela tua explicação, muito completa, adorei. E eu queria saber, assim, ó, se, por exemplo, eu já ouvi falar sobre flatos vaginais, né, durante a relação, e que isso significa que essa musculatura ela tá mais flácida. Tem relação mesmo? E a fisioterapia vai melhorar nesse sentido também? Se aconteceu uma vez na vida, numa posição específica, não tem problema, não é assim, não quer dizer, nossa, você Uhum, está flácida, não tem força. uhum, Mas se está comum e acontece, você está sentindo que está mais, não sei, parece que está meio solto, a fisioterapia vai ajudar sim. Tanto com a produção de colágeno, a gente estimula o colágeno dessa região ali por meio do laser também. Mas o treinamento é assim muito importante, ele vai ajudar muito. Até porque se você não vai na academia e fica lá o aparelho fazendo sozinho, né? A gente tem que sim, ajudar, a gente tem é que, um aliás, treinamento, né, isso, constante, você na tem que verdade, né? fazer a sua parte, que é fazer a Sim, força, né? claro. Então, além de melhorar ali o tônus, Uhum, a gente melhora a força, né? Então, melhora a qualidade desse músculo, você vai conseguir fazer ele ficar mais firme. uhum, Então, a mulher sente que está mais segura, sabe? aham, aham, Também para esses. Acontece muito de mulher não querer ter relação porque ela tem medo, por exemplo, de escapar a urina, além dos flatos. aham. Então, tratando a musculatura, a saúde pélvica, a gente melhora a vida sexual, até para ela querer fazer, né? Uhum. E trabalhando a vida sexual, a qualidade de vida como um todo melhora. Sim, autoestima, Nossa, né, saúde de modo geral, né, até porque, não tem coisa pior do que você ter uma relação, ainda mais uma relação tão íntima, né, sem ter vontade, sem ter prazer, ou né, com medo. simplesmente e daí, como, se você tem medo, como é que vai ser bom? Né? Não tem como. Né? Se muitas vezes com medo nenhuma consulta não consegue acontecer, né? Exato. Imagina para você ter uma relação. A relação sexual é para ser uma coisa prazerosa para as duas pessoas. Né? Então, Sim, e é possível ter prazer após a climatério e menopausa. Né? Então super. é super possível. Né? Só a gente precisa Existe, entender o nosso corpo e o funcionamento. Né? existe uma fase de adaptação ali, né? Dessas mudanças, mas às vezes as mulheres passam a ter muito mais prazer e menos culpa, porque durante a vida toda ela teve muito medo de engravidar. Então ela Uhum. nunca relaxou direito nas relações, porque é um medo, uma tensão. Agora ela pode relaxar e aproveitar, né? Que legal. Tudo que o sexo pode Sim, apresentar para ela. Tanto com tem pessoas que, claro, casadas, mas tem pessoas que não são casadas, né? sim, Ou que claro. vão ter parceria nova, e aí a tensão é mais ainda. Na verdade, assim, a mulher, ela não relaxa nunca, né? É verdade. Seja antes da menopausa, depois, a gente tem muita dificuldade de relaxar, e aí tá performando ali, acha que precisa dar o prazer, não sentir, Uhum, e tá preocupado com o cabelo, com o peito, com tudo, né? uhum. A gente precisa relaxar também para conseguir atingir o prazer. Eu imagino que para parceria, ver a outra pessoa relaxada e curtindo é mais importante, eu acho, do que essa performance toda. Sim. Não, eu concordo plenamente. E, na verdade, independente do que a outra pessoa, né? A gente precisa pensar na gente também, Seja né? egoísta. Sabe, no episódio anterior a gente recebeu uma psicóloga. A gente conversou muito sobre relacionamento, né, com ela e tal. E ela até colocou assim, que ela acredita que chegar nos 40 é mais difícil do que chegar aos 50. Porque quando a mulher tá nessa fase de 50 e 60 ali, já é uma fase que ela tá se aceitando melhor, que ela tá mais madura, que ela tá olhando para ela falando, eu sou assim, sou assim e pronto, acabou. Isso. Sabe? Sem esses
esses medos mesmo, né? Que a gente que vem sendo embutidos na mulher ali ao longo de toda a vida, né? Então, porque tem que estar sempre bonita, porque eu não posso envelhecer, porque eu não posso estar flácida, eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, e daí só aumentando, eu tenho que dar o prazer e não receber o prazer, né? Só piorando a nossa situação quando se trata, por exemplo, de um relacionamento. Já é uma pressão muito grande, Exatamente. sem nada. Assim, sem nenhuma dificuldade. Agora, se ainda tem alguma coisa que pode te impedir, ou seja, eu tenho medo de soltar um pum. Não vou, e ainda vou ficar assim, né, o tempo inteiro, com medo. E soltar um pum? A fisioterapia pélvica, melhorando ali a musculatura do assoalho pélvico, também melhora essa questão de soltar um pum? Soltar um pum sem querer? Sim. Porque já está tudo fortalecido. Sim, porque às vezes, quando você vai... Aí é uma questão, de novo, não só a força. Não é só a força, não é somente que está fraco, ele pode estar com dificuldade de coordenação. Muito legal isso da tosse, porque escapa a urina quando tem incontinência, mas às vezes você não escapa a urina, mas escapa um pum. Às vezes você vai sentar para fazer xixi, escapa um pum. Principalmente a tosse, espirro, dar risada, coisas que aumentam a pressão no abdômen. Como eu falei, o assoalho pélvico ele é um piso. Então, ele está sustentando o peso de todos os órgãos daqui da barriga, né? Aumentou a pressão aqui, vai empurrar tudo para esses músculos. A função deles é suportar esse peso e jogar de volta. Então, é uma cama elástica. Então, tossi, foi e voltou. Às vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe como fazer essa coordenação direito. Então, vai tossir, a barriga faz assim, ó, vai lá para frente. Então, se você tem um piso aqui, lembra que a gente tem 2 buraquinhos, né? Aumentou a pressão aqui, empurra lá para baixo. Pode acontecer de soltar um pum, pode acontecer de soltar urina, às vezes fezes. Às vezes, isso por um tempo prolongado pode causar prolapso. Então, bexiga caída, útero caído, prolapso retal, pode ter relação com o abdômen, com a pressão do abdômen, que a gente não sabe distribuir direito ali, e aumenta demais embaixo não está 100%, aí ele sai por algum lugar, assim, né? Então, a fisioterapia pélvica, a gente trabalha bastante a coordenação. Abdômen, assoalho pélvico. Eu contraio aqui, seguro a força e não empurro aqui, nem para cá, nem para cá. Então, a gente trabalha bastante isso também. Por isso que, às vezes, tem pessoas... porque o Pilates trata incontinência. Porque o LPF trata incontinência. Não trata incontinência. No Pilates, você não aprende a contrair o assoalho pélvico de forma adequada, porque eu posso te falar aqui. Contrai o assoalho pélvico, puxa para dentro. Agora relaxa. Eu não faço a menor ideia se você está fazendo direito ou não, entendeu? E às vezes a mulher que está aqui do outro lado não sabe como é. Sabe. Exatamente. Tem pessoas que contraem tudo, assim, até a orelha, mas não mexe lá. Então, se você tem uma queixa específica do assoalho pélvico, não adianta tratar com pilates, com outras coisas que não vai na causa, né? Até esqueci onde que eu estava. Não, a gente estava falando do pum, da questão do pum. Então, aí você falou pode ser flacidez, pode ser fraqueza, mas também é uma incoordenação. Então, a gente primeiro trabalha a coordenação, a hora que eu tenho que contrair, como que eu vou contrair, em que momento. Existe chama pré-contração. Então, a pré-contração, ela vem antes de qualquer coisa que aumente a pressão no abdômen. Então, eu vou tossir, eu preciso contrair antes. Pré-contrair, tossi. Pré-contrair, espirrei. Isso é difícil, né, de lembrar. Não é assim fácil, mas a gente treina exaustivamente que vai ficar automático. Você não vai precisar pensar mais. E aí, isso vai ajudar. Tem mulher, por exemplo, que não tem incontinência para tossir.
mas ela tem quando ela faz aula de jump na academia. Então, é um mecanismo diferente, mas que a gente vai trabalhar a mesma coisa. Pré-contração, coordenação, força. E você indicaria, pensando, né? Porque eu tenho muito a cabeça que o ideal é a gente prevenir antes, né? Prevenir antes, óbvio, né? Prevenir sempre do que remediar. Então, sempre cuidar de tudo, inclusive do nosso assoalho pélvico, antes da gente ter ali uma incontinência, algum problema relacionado a isso. Você indicaria que essa mulher buscasse uma terapeuta pélvica antes, mesmo assim, tô bem na minha vida, tô ótima, tenho uma vida sexual beleza, né? Não tenho nenhuma reclamação no sentido de candidíase de repetição, ou escape de urina, ou escape do pum, não tenho nenhuma queixa. Você indicaria que essa mulher buscasse a fisioterapeuta pélvica? E se sim, quando? Indico muito, toda mulher merece esse cuidado. Quando? Na verdade, assim, depende da fase da vida, agora, no caso. Boa! Agora. Se você está numa fase jovem, ainda vai começar a vida sexual, a gente atende, sim. Só que respeitando, né, essa questão. No início da vida sexual, às vezes, a gente tem, por exemplo, todo mundo pensa, né, porque vai sangrar. E nem não sangra. Sangrou porque não estava totalmente relaxada. Entendeu? Então, a gente sempre tem que aprender, mesmo que não seja um tratamento que vá fazer lá muita terapia manual, sempre vai ter alguma coisa a oferecer. Se a mulher tem intenção de engravidar, faz antes. Depois, às vezes, tem diástase e a gente também trata. Quer performar melhor ali também, vamos atuar ali, ou só para manter a saúde mesmo como prevenção, porque aí você não precisa ficar um tratamento longo, você pode fazer sua consulta, a gente vai ver se precisa de alguma coisa, se precisar a gente faz e depois você ganha alta, você pode fazer consultas de manutenção, que quem faz se beneficia muito, assim, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, se você pega um personal, você atingiu o seu objetivo, é que o personal não dá alta, né? Mas vamos dizer que paramos de fazer. Você não vai continuar treinando igual estava antes. Claro, com certeza. E a fisioterapia pélvica, o exercício muscular, ele é para a vida inteira. Se você faz um exercício de fortalecimento de quadríceps e você vai perder, né? Claro, isso que você ganhou. Exatamente. É claro que não significa que eu nunca mais vou fazer e se eu não fizer mais, vai voltar tudo igual era antes. Não necessariamente, porque você aprendeu a ter coordenação, essas coisas você não vai perder, né? Mas a força, ela precisa de manutenção, precisa ser sempre. Todo dia, não necessariamente. Pode ser que depois você precise fazer menos exercícios durante a semana em casa, né? Inclusive, é muito importante o exercício domiciliar. O tratamento ele é muito importante no consultório, mas é 50%. Terapeuta, 50% paciente. Se não tiver o exercício domiciliar, isso vai demorar muito mais para chegar no resultado e, às vezes, não atingir aquele resultado que a gente poderia ter ganho se tivesse dedicação dos dois. Exato. Porque assim, você vai numa consulta lá, 50 minutos. Numa semana inteira, eu não vou dar conta de ter todos os ganhos que você precisa, né? Semana a semana. Claro, com certeza. E interessante da fisioterapia pélvica é que assim, da fisioterapia, na verdade, né? A gente não faz não deveria fazer a mesma coisa todo dia, toda vez, não avança. A fisiopélvica é assim, você começa, a gente vai avaliar, você fez 4 contrações de tanto tempo. Essa semana, você vai ficar nesse tempo e a gente vai trabalhar ali. Semana que vem eu vou avaliar de novo se a gente já pode mudar esse tempo, colocar uma contração a mais. Ele é dinâmico, entendeu? E legal. É interessante, é legal de fazer, porque não é ficar deitada. O começo do tratamento é deitada, mas você termina
com um pezinho, fazendo agachamento, fazendo prancha. Então, ele é um tratamento como um todo, assim. É assoalho pélvico, mas não vai impedir de você trabalhar braço lá comigo. Porque se você por exemplo, no CrossFit é muito comum mesmo ter incontinência urinária, as mulheres principalmente. Sim. Adianta eu te tratar deitada na maca? Se a tua queixa é pulando em cima do caixote? Não, entendeu? Sim. Então a gente trata em cima da queixa. Porque a mulher que tem no caixote, ela não vai ter, por exemplo, quando der vontade para correr até o banheiro. Sim. Pode ser que não, né? São duas coisas diferentes. Não é um tratamento só para todo mundo. Sim, cada pessoa tem personalizado. Isso. Não, e é muito interessante até você falar da questão do exercício, porque exercícios de modo geral, eles aumentam muito essa pressão no abdômen, como você falou. Sim. Né? Então, a gente vai fazer um abdominal ali, ou vai fazer qualquer coisa, treinar perna, né? Que muitas vezes coloca muito peso. Eu sou essa pessoa, né? Eu gosto de colocar um monte de peso ali. Então, tem que trabalhar desde sempre, né? Sim. Tem que cuidar muito para não ter... Coloca um monte de peso e ainda faz assim, ó. Ah, isso sim. Não, eu falo, se não faz a careta, não sai o exercício. Mas aí você faz a careta prendendo a respiração. Ah, sim, não, é isso, não dá. Não, e eu tento controlar, mas mesmo assim, ter um acompanhamento de um profissional é outra história. Como você muito bem falou, a questão do personal, né? Então, ter ali a fisioterapeuta, e agora trazendo, claro, eu tô falando de uma questão minha, mas trazendo para o climatério e menopausa, a mulher, essa constância, como você falou, né, é um músculo. Sim. Se você não treina, você perde, né, a massa muscular. E a mulher, quando chega nessa fase, ela tem a tendência de perder massa muscular. Né? Então, a gente vai perder, mesmo treinando, vou usar o exemplo aqui do quadríceps, da perna, né? A mulher chegou ali na menopausa, teve a sua menopausa, ou mesmo no climatério, quando começa a ter essa mudança hormonal, ela tá fazendo o mesmo exercício e tá perdendo massa, né? Então, tem toda essa questão. Então, o treinamento para essa região do assoalho pélvico para essa mulher é ainda mais importante. Exato. Exatamente porque melhora os sintomas, né? Da região íntima ali, como a gente já falou ali ao longo do episódio, mas é uma coisa que ela precisa manter sempre essa constância para que, claro, possa ter esse benefício, né, sempre, né, a longo prazo ali ao longo da vida dela. Ou você minimizar a perda, mas na verdade a gente consegue reverter. Né? Reverter assim, não é tão fácil, mas você não perde e mantém. Mantém a força, ganha ali, né? Diferente de se você só deixar. Claro. Só deixar vai piorando. Claro que com o tempo vai aumentando. Então, se eu comecei com um escape de uma gota, rindo, com o tempo isso tende a piorar. Então, quanto mais cedo você procura, ou prévio, né, para fazer o ideal. A prevenção, né? A promoção de saúde, a gente chama, né? Às vezes eu não preciso promover uma coisa específica, mas eu estou promovendo a minha saúde de forma geral. Sim. Né? Quanto mais rápido você procurar ajuda, além de você não passar por esse problema de ter uma perda grande ali, você vai resolver mais rápido o problema, né? Porque ele ainda está começando. Exato. E a menopausa, ela tem muita relação, mas às vezes as mulheres chegam e falam assim, ai, mas eu nunca tive filho, ou eu só tive cesárea e tenho incontinência. Por quê? A via de parto, ela vai ter sim uma interferência ali, uma influência, mas a obesidade, a gestação em si, já até pelos hormônios, né? Vai afetar. Então, não quer dizer se você gestou ou não gestou, não quer dizer, pode acontecer. É comum, não é normal. A gente não pode aceitar isso como
É isso aí, aconteceu com a minha avó, Sim. com a minha mãe, comigo, e aí Sim. é a vida. Não, não é. A gente pode reverter. Legal. E vai mudar muito a sua qualidade de vida. Como você tinha falado antes para mim, né? A mulher chega com uma queixa e, na verdade, ela melhora em vários outros pontos que ela nem estava pensando, ela tem melhoras, né? Então, por exemplo, chega com uma queixa de incontinência, vai ter um impacto lá na relação íntima que ela vai ter com o marido, por exemplo. Sim, né? Então, porque a tem gente não trata... Por exemplo, você chega e fala para mim, eu tive um escape de urina. Eu não vou tratar um escape de urina. Eu vou tratar uma pessoa que tem teve muitas vivências, que tem características. Então, a gente não trata uma coisa, a gente vai ver o todo. O macro. Isso. Que legal. A gente eu não trato problema. Trato pessoas. Exatamente, exatamente. Patrícia, muito legal. Te agradeço muito por toda essa riqueza, né, desse episódio. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. E eu queria, para a gente finalizar com chave de ouro, que você deixasse uma dica, uma sugestão, né, para quem está nos assistindo, para as mulheres, né, para que elas consigam melhorar, enfim, saúde, qualidade de vida, humor, bem-estar de modo geral. Então, se você puder deixar um recadinho para elas aí, te agradeço. Busque a sua saúde, a sua qualidade de vida. Então, não espere que o problema aumente muito ou que isso traga grande impacto, porque pode trazer negativo, né, na sua vida. Busque por você, não para agradar alguém, principalmente, né? Mas busque conhecer o seu corpo, conhecer o que está acontecendo, essas mudanças que estão acontecendo, porque eu acho que ajuda bastante. Se conhecer até anatomicamente falando, toca, olha no espelho, ajuda bastante. Procura profissionais que possam te acolher. Então, é muito importante que você confie no seu profissional, seja no ginecologista, no fisioterapeuta, no psicólogo. Você precisa dar match. Você precisa confiar nessa pessoa para contar aquilo que você não conta e nem pergunta para ninguém, porque a internet às vezes tem respostas que não vão atender o seu caso específico e às vezes pode até ser errado, uma resposta errada. Procure profissionais que vão te acolher, te ajudar e responder as suas questões. E fica tranquila que tudo tem um jeito e com conhecimento a gente consegue chegar lá. Ai, obrigada, que linda, maravilhosa. Obrigada, Patrícia, obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui. Foi, assim, maravilhoso. Eu tô aqui, ó, cabeça explodindo. Se desse, a gente ficava aqui horas, né? Mas te agradeço muito. Obrigada por você trazer, né, todo o material visual, né, explicativo que faz toda a diferença também. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. Fico à disposição. E você, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você ter ficado até aqui o final com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Segue o nosso canal também e siga-nos nas redes sociais, @VivaKefi, K-E-F-I, e também a maravilhosa Patrícia, que trouxe aqui todo esse conhecimento para a gente no Instagram, @FísioPatriciaMarafal, sem o tio, tá? Então, @FísioPatriciaMarafal. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que a gente traz a Patrícia para responder tudo. E se você não ficou com nenhuma dúvida, tem sugestões, tem algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal, né? Alguém que você gostaria que a gente trouxesse para o podcast, deixa aqui também nos comentários que a gente responde você lá, tá bom? Obrigada e até a próxima!